Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Estamos iniciando a nossa discussão, o nosso bate-papo, com dois convidados aqui bastante especiais, né? O professor Ernesto e a professora Rebeca, a professora Rebeca Reis e o professor Ernesto Ruiz. E nós vamos iniciar uma discussão bastante pertinente para os nossos dias atuais, para os nossos dias de hoje, né? Relacionado aí principalmente ao nosso cotidiano, tem tudo a ver com o nosso cotidiano, com a nossa atualidade, né? E nós vamos iniciar aí para algumas pessoas que com certeza, né, tem gente nova que não conhece ainda o programa do Labor, não conhece a nossa revista, né? E a gente vai fazendo aí uma pequena apresentação, enquanto com certeza vai chegando mais convidados aí para a nossa apresentação online, ok? Muito bem. A revista Labor, do Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional, vinculada ao programa de pós-graduação em Educação da UFC, está realizando ciclos de discussões ao vivo sobre a pandemia e seus aspectos no mundo do trabalho, na vida dos trabalhadores, na economia, na política, na saúde mental e na educação. Nossa revista, publicada em formato digital há 12 anos, é referência de uma sadia pluralidade de olhares sobre a realidade, tendo a educação, a economia política crítica, a sociologia, a história e a filosofia como áreas científicas e acadêmicas voltados ao estudo da realidade. Quem vos fala é o Demétrio Melo, membro do Labor, historiador de formação, né? Mas as estrelas do dia hoje, com certeza, é o professor Erasmo Ruiz, a professora Rebeca, que vão estar nos auxiliando, nos ajudando, né, nos encaminhando aí nessa importante discussão, que tem como tema o seguinte: educação e saúde dos e das trabalhadoras entre a excepcionalidade e a normalidade, né? Esse é o nosso tema de hoje, um tema bastante pertinente. Nesse primeiro ciclo, nós estamos em conexão aqui com a professora Rebeca Reis, que é doutoranda em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e mestre em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP, psicóloga pela Universidade Federal do Ceará, UFC, com residência em Cancerologia pelo Instituto do Câncer do Ceará e Escola de Saúde Pública do Ceará, especialista em Psicologia em Saúde pelo Conselho de Psicologia, psicoterapeuta, docente do Centro Universitário Cristos, responsável pelo serviço Escola de Psicologia Hospitalar da instituição do Hospital Fernandes Távora, e pesquisadora colaboradora do Centro Humanístico de Recuperação em Oncologia e Saúde, Cronos da USP. E temos também uma importante presença, que é do professor Ernesto Miessa Ruiz. Possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará, a nossa UFC. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará, onde ministra aulas nas graduações de Enfermagem, Serviço Social, Psicologia, Terapia Ocupacional e Medicina. Também ministra aulas nos seguintes programas de pós-graduação: mestrado profissional de ensino na saúde, mestrado profissional de saúde da família e mestrado acadêmico de saúde coletiva, todos na UES. Coordenador acadêmico de especialização em cuidados paliativos, UES Unimed, consultor da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde e tem uma larga experiência na área de psicologia social, com ênfase em tanatologia e análise institucional, atuando principalmente nos seguintes temas: trabalho, tanatologia, humanização da saúde, educação médica, morte e morrer, saúde mental e bioética. Muito bem, estamos muito bem acompanhados nesse dia de hoje, nossa audiência está crescendo e lançando aqui a nossa primeira questão baseada no nosso tema, professor Ernesto, professor Erasmo, perdão, como é que anda a saúde mental dos trabalhadores nesses dias de hoje, hein?
Pois é, né? Então, o Demétrio, primeiro, já não é a primeira vez que confundem o meu nome com Ernesto ou Heraldo, né? É uma confusão danada. Eu não vou nem me dizer com o que é que confundem o meu. Pois é uma coisa aí para alguém com uma boa formação freudiana e junguiana aí para a Rebeca tentar entender e explicar para a gente depois, tá bom? Eu ia falar isso, só a professora Rebeca poderia explicar. Mas vamos lá, né? Esse é um tema que ele é sempre pertinente, embora muitas vezes, quando a gente olha a própria história das intervenções em psicologia e psiquiatria, a forma como se lida com a relação saúde mental e trabalho costuma ser dicotomizada, né? É como se a maioria dos profissionais que tivessem essas formações pensassem a construção dos problemas de ordem psíquica à parte do mundo do trabalho. Embora algumas perspectivas teóricas tentam refazer ou reestruturar essa relação de múltipla determinação entre a perspectiva da forma como os homens se organizam para sobreviver e a consequência no nível das expressões psicológicas dessas formas de organização, de tudo que acontece no mundo prático do trabalho. Quando a gente relaciona essa questão com a problemática da epidemia, eu queria chamar a atenção para vocês para um primeiro dado assim que é estarrecedor e que talvez quase que fale por si, não é? Recentemente saíram algumas matérias em jornais que falam sobre a morte de profissionais de medicina e enfermagem por Covid-19. A princípio, né, seria meio que esperado, né? Eu ia dizer normal não é, mas esperado que isso acontecesse na medida em que você está falando de profissionais que estão lidando diretamente com a problemática da pandemia e, portanto, no cotidiano dos seus trabalhos, se confrontando com o risco de contaminação, ok? Mas o que chama a atenção de cara, né? É que quando a gente pega os números que têm sido publicados, por exemplo, a quantidade de médicos, mais de 100 médicos mortos por Covid-19, quando comparado aos Estados Unidos, que tem algo em torno de 4 a 5 vezes mais número de casos, né? E, pelos dados de hoje, quase 4 ou 5 vezes a quantidade de óbitos, esse número é completamente desproporcional na medida que teríamos hoje algo em torno de 40 profissionais médicos que morreram no trabalho. Se a gente olha os profissionais de enfermagem, a mesma desproporção acontece, né, quando comparamos os dados da Espanha e da França, né? Os números da França e da Espanha, se somados, né, não ultrapassam a quantidade de profissionais de enfermagem que morreram por lidar diretamente com a problemática da Covid-19. Então, a gente poderia pensar a princípio, nossa, né, então isso é uma coisa que causa riscos de ordem física nas pessoas, né? O problema é que essa ideia de dicotomizar riscos físicos e psíquicos é falsa, né? Tudo aquilo que impacta no funcionamento do nosso organismo se reflete na perspectiva da nossa organização psíquica, e o contrário também é verdade, né? Na medida em que a gente tenha problemas que se expressam enquanto sofrimento psicológico, isso de alguma forma impactará na maneira como o nosso organismo funciona. Então, o primeiro dado que eu quero chamar a atenção quando a gente pensa essa perspectiva da saúde mental, e eu estou me propondo hoje aqui, não combinamos nada, né, Rebeca? Mas a gente está se propondo aqui hoje, né, a falar, a trazer uma narrativa, uma fala que seja confluente, mas que não seja igual, tá certo? Então, a ideia é pensar essa perspectiva um pouco do ponto de vista do trabalho em saúde. Essa é a minha proposta, né? E o quanto essa problemática ela se expressa hoje como seríssima, seríssima.
Se a gente olha, por exemplo, os vários estudos que a gente tem sobre problemáticas de ordem de saúde física e mental entre trabalhadores de saúde, classicamente, tanto profissionais de medicina quanto profissionais de enfermagem são profissões de risco. E os dados são abundantes, né? Inclusive, já sinalizando algumas fontes de determinação para isso, que passam por várias questões. Por exemplo, as tensões, o estresse provocado por ter que lidar cotidianamente com sofrimento intenso nas situações de atendimento e cuidado, né? Lidar com a dor, lidar com o sofrimento dos outros, determinam implementação de riscos de sofrimento de ordem física e mental para quem trabalha com essa condição. E mais além disso, né, a problemática de lidar com a perspectiva da morte e do morrer. E aí eu quero chamar a atenção especificamente para isso, né? A Rebeca tem aí uma residência em oncologia e ela está mais habilitada do que eu para falar sobre isso, mas é muito problemática a formação, e aí já entrando na perspectiva da educação que profissionais de saúde recebem para lidar com a questão da morte, né? Já foi dito que um dos grandes trabalhos da filosofia seria preparar as pessoas para lidar com a própria morte. Eu diria que também deveria ser uma das preocupações das perspectivas de ensino superior dessas profissões, também preparar os profissionais para lidarem com a morte. Isso, de fato, não acontece, né? Há uma cisão entre um conhecimento que a gente poderia chamar de ordem técnica, e boa parte das vezes esse conhecimento ele é bom, ele é competente, mas não há uma sensibilização efetiva a partir da maneira como os conteúdos são passados para lidar com a perspectiva de se trabalhar diretamente com as pessoas, com as biografias, com as histórias de vida de cada um, ok? Outro problema que agudiza essa perspectiva da problemática do risco de sofrimento de saúde mental é a própria precarização do trabalho agudizado pela pandemia. Então, grosso modo, né, quando você está falando em excepcionalidade e normalidade, tá certo? A pandemia, ela é a excepcionalidade em si mesma. Eu vou dar exemplos cotidianos do meu dia a dia, né? Até 4 meses atrás, até 3 meses atrás, ouvir o interfone do apartamento e receber a mensagem de que chegou a pizza que você pediu para comer com a família, era uma coisa absolutamente banal, né? A gente descia, pegava a pizza, trazia para cima e comia. Hoje, para quem quer viver a questão da restrição sanitária, na prática, o mero ato de descer para pegar a pizza se tornou uma coisa meio complicada, né? Você tem que se paramentar, colocar a sua máscara, você tem que tirar o sapato que você está usando dentro de casa para calçar um sapato que você já deixou do lado de fora, que é aquele que você só usa quando sai de casa. Aí, quando você volta, com medo de ter trazido o vírus, né, você tem que higienizar a caixa de papelão da pizza e depois eu tomo um banho. Não é brincadeira, né? Toda vez que se desce, né, você tem que... E o mais engraçado, as pessoas... Outro dia eu estava comentando isso, eu nunca imaginava na minha vida que um dia eu teria que lavar a comida que eu compro no supermercado. Né? Então, o mero ritual de fazer compra se tornou complicado, né? Eu, por exemplo, por conta aí de ser grupo de risco, né, eu tenho 57 anos, sou obeso e sou diabético. Então, eu tenho tentado ao máximo, né, não sair de casa. As minhas compras são feitas online, né? Aí, quando chega aqui em casa, é o tal de ficar passando um detergente, jogando um desinfetante em frutas, é uma coisa bem complicada. Então, imagine, se a pandemia impacta na nossa vida, o que está acontecendo aqui agora é um dos exemplos desse impacto, né? A quantidade, a proliferação de lives, né? A proliferação de práticas de educação à distância que antes já existia e que agora está superdimensionada. Eu, enquanto professor, era um pouco resistente, né? Diz o velho adágio que a cachorro velho é difícil ensinar truque novo, né? Eu nunca fui muito motivado
aí atrás de aprender a lidar com essas TICs. E hoje eu estou começando a ficar um pouco mais familiarizado aí com as plataformas de streaming, em mexer com o Zoom e por aí vai. Outro dia aprendi a gravar a aula pelo PowerPoint, estou me sentindo assim, o supra-sumo do conhecimento em TIC. Mas era uma coisa que para mim não era relevante, porque em última instância eu não precisava fazer isso, né? Agora, pela imposição de uma nova estrutura de organização social que faz com que você, enquanto professor, tenha que assimilar novas tecnologias para poder continuar difundindo conhecimento, se comunicando com as pessoas, isso muda completamente a maneira como a gente trabalha dando aula, ok? Essa live, por exemplo, não é fruto só da pandemia, mas das consequências práticas que a pandemia determina, tá certo? Quando a gente leva isso para as questões de trabalho, né? Tudo isso que a gente está ouvindo, né? Quer dizer, agudiza formas de precarização, tá certo? Torna extremamente complexa a busca de novas estratégias de sobrevivência. Quando a gente está falando do trabalho em saúde, isso coloca em xeque aquilo que é chamado no campo da saúde de políticas de educação permanente, que já era uma coisa complicada nesse atual governo, e que agora, né, parece se complexificar mais ainda. Então, o que é essa questão da educação permanente em saúde? É a ideia de que quando vai se mudando determinadas tecnologias, determinados conhecimentos, isso vai impactando diretamente na forma como se estruturam os processos de trabalho em saúde. Okay? Então, por exemplo, se um docente, um pesquisador na área de obstetrícia, ele implementa novas técnicas de manejo obstetrício que diminui o risco de mortalidade materno-infantil, isso não é difundido da noite para o dia, como prática nos cotidianos do serviço de obstetrícia. Isso vai exigir todo um conjunto de ações, de capacitações, né, de ruptura com crenças e valores que consolidavam técnicas antigas. Então, não é uma coisa fácil de ser feita, demora um certo tempo. Agora, imagine um profissional que trabalhou a vida inteira na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, e que nunca precisou se preocupar intensamente em lidar com moléstias infecto-contagiosas. De repente, do nada, começa a fluir para as unidades básicas, para as unidades de pronto atendimento, centenas e centenas de pessoas com suspeita de Covid. Isso nos ajudaria a entender, em parte, o porquê dessa mortalidade em relação aos trabalhadores de saúde que estão lidando com a pandemia. Porque, infelizmente, parte deles não estariam capacitados tecnicamente para lidar com esse problema. Profissionais médicos que estão nos hospitais, ok? E que lidavam com outras especialidades. De repente, né, em poucas semanas, um hospital de 400, 500 leitos tem algo em torno de 80%, 90% dos seus pacientes acometidos de Covid e com dezenas e dezenas de leitos de UTI, apenas com pacientes de Covid. A questão é, né, qual é a excepcionalidade aí? A excepcionalidade é a pandemia, né? Qual é o desafio? Seria fazer com que, num tempo relativamente curto, as pessoas estivessem preparadas de forma adequada para lidarem tecnicamente com os processos de trabalho envolvidos no cuidado. E, infelizmente, né, do que eu posso perceber, do que eu ouço de ruídos entre os trabalhadores, eu tenho uma convivência muito grande com muitos deles, né? Isso não aconteceu. Quer dizer, nós tivemos um certo tempo, houve a tentativa de se constituir preparos adequados para isso, mas, infelizmente, né, a pandemia também pegou de surpresa quem teria que enfrentá-la, tá certo? Então, de uma forma geral, o que isso vai determinar a nível de saúde mental, né? Ansiedade, tá certo? Na medida em que as pessoas começam a antecipar no dia a dia do trabalho o medo de estarem contaminadas e as consequências que isso poderia produzir na própria vida e nas suas relações familiares, nas suas relações interpessoais, né? Processos depressivos determinados pela sensação de impotência ou pela convivência
com uma quantidade expressiva de óbitos fora de qualquer normalidade, e isso pode ser sentido por nós, mesmo fora dos hospitais, quando a gente, por exemplo, hoje em dia, vai ligar o celular pela manhã, vai ver as mensagens, e grande parte daquilo que vem pelo WhatsApp é a comunicação da morte de uma pessoa famosa, ou pessoas próximas a você, comunicando que perdeu um ente querido, e, infelizmente, algumas vezes você vai se defrontando com a perda de pessoas que eram próximas do seu vínculo de relacionamento interpessoal, como já está acontecendo comigo com a morte de pessoas na Universidade Estadual do Ceará que trabalhavam, né, no dia a dia. Então, quer dizer, é uma coisa abusiva. Nós não estamos preparados, né? Eu poderia dizer que nós nunca estaremos plenamente preparados para lidar com a morte, né? Embora viver determine que você vá constituindo essa capacidade no dia a dia. O problema é quando a gente tem que lidar o tempo todo e numa quantidade significativa, tá certo? Então, isso vai, com certeza, implementar processos depressivos, né? E para essas pessoas que estão vivenciando perdas, muito provavelmente lá na frente, elas terão que ser, de alguma forma, cuidadas por conta da construção daquilo que é chamado em psicologia de luto complicado, né? Na medida em que todos os rituais que nós estamos acostumados a vivenciar quando nós perdemos alguém, né? Eles não estão podendo ser feitos de forma adequada. A gente está vendo isso toda hora nas notícias. Professor Erasmo. Certo? Fala. O Gessiano Feijó pergunta para a gente aí, né? Professor Erasmo, essa obrigação de usar novas tecnologias, essa necessidade de aprender a toque de caixa, ou seja, né, assim, de supetão, meio que rapidamente, não é mais uma forma de adoecimento, né? Ou seja, será que esse mecanismo, assim, que foi tipo que colocado para nós, assim, de última hora, né, significaria mais um mecanismo de estresse, enfim, de adoecimento, né, de ter que aprender as coisas de última hora e tal? Olha só, eu trabalho com computadores desde o novo, né? Desde 1988, tá certo? Na época ainda que o Windows era colocado em monitores monocromáticos, tá certo? E já nesse período, chegava dos Estados Unidos vários estudos, né? Os Estados Unidos naquela época eles já tinham a disseminação do uso de computadores no dia a dia muito mais intensa do que no Brasil. No Brasil isso acontecia de uma forma ainda incipiente dentro de algumas universidades. Chegava o termo para a gente de tecnofobia. Então, o que era chamado de tecnofobia? A dificuldade, muitas vezes, expressa na forma de medo intenso das pessoas se adaptarem à imposição das mudanças tecnológicas, tá certo? Eu arriscaria dizer que isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Então, quando começa a ter a disseminação dos teares a vapor, né? E a adaptação que os trabalhadores tiveram que fazer do tear mecânico manual para o tear a vapor, quando o cinema se tornou falado, né, e não mais mudo, tá certo? Então, qualquer mudança no modo de vida das pessoas implicará em mudanças de adequação que serão impostas ou serão, de alguma forma, obtidas a partir de consenso, né? Antes da pandemia, já se identificava um movimento em torno da EAD. Por princípio, eu não tenho nada contra a educação à distância, tá certo? O que eu tenho contra é o fato de EAD, principalmente na situação brasileira, aí falando antes da pandemia, estar sendo usada como um instrumento de precarização, né? Então, eu já na metade da minha formação em psicologia, eu já tinha decidido que eu queria ser professor, né? E me preparei, portanto, durante muito tempo na minha vida para me tornar professor
e sempre ouvi, né, essa coisa da ideologia da meritocracia entre as formações de pós-graduação. Aquela ideia, né? Primeiro você faz uma especialização, depois você faz um mestrado, depois você busca um doutorado, né? Que essa é a maneira de você ir constituindo a sua excelência. Isso não é uma verdade em absoluto, né? A gente vai encontrar profissionais que, apesar de não terem titulação acadêmica, são muito bons, tá certo? Mas essa parece ser uma regra da cultura acadêmica. Uma das consequências da utilização de EAD, por exemplo, e a gente viu esses casos acontecendo aqui mesmo em Fortaleza, né? Na virada de 2018 para 2019, dezenas e dezenas de profissionais com alta qualificação acadêmica sendo demitidos de centros de formação, né? Porque cometeram o pecado de terem doutorado e mestrado, tá certo? E por quê? Porque por conta disso eles ganhavam um prolabore maior, né? E aí, junto a isso, o acirramento da competitividade entre os centros formadores por conta da diminuição substancial dos financiamentos estatais para as instituições privadas, as pessoas que estavam fazendo a gestão estratégica desses centros perceberam na EAD como uma forma de racionalização de custos, redução significativa das mensalidades acadêmicas e enxugamento da máquina. Então, se eu gravo uma aula hoje, né, e alguém que está coordenando um determinado curso acha que essa aula tá 10, está muito boa e tal, a minha gravação vai continuar dando aula por alguns semestres, ok? Uhum. Qual é o problema? O problema, o calcanhar de Aquiles, é que essa busca de racionalização de custos com a precarização e o crescimento significativo de desemprego não vem acompanhada, por decorrência óbvia, com o aumento de excelência, né? Verdade. Então, aquilo que Tomás de Aquino dizia, né? O problema não está na faca, mas no uso que a gente faz dela, tá certo? Então, eu diria, o problema não é a EAD, tá certo? Mas o problema é o uso que se faz da EAD como um meio de exploração e precarização do trabalho do professor. Perfeito. Né? Um projeto de EAD, ele é maravilhoso, né? Ele pode, inclusive, potencializar a capacidade da relação aluno, estudante, professor, em ser muito mais fértil, tá certo? Mas, infelizmente, boa parte das vezes a gente vê projetos onde você demite bons quadros de profissionais e, ao mesmo tempo, não há um bom investimento na tutoria em EAD. A figura do tutor, né? Ele é chave para dar bons feedbacks naquilo que o aluno expressa como dúvida. E se a gente for colocar a questão de que nós não somos japoneses e prussianos, né? Aquela coisa de ter uma autodisciplina que tem um método rígido, né? Da pessoa ter tantas e tantas horas por dia, tantas e tantas horas para ver vídeos ou se comunicar com uma plataforma, aí a gente começa a questionar um pouco a qualidade média, né, do perfil do estudante que está sendo formado nisso. Perfeito. Muito bem. Falei demais, me corte, por favor. Professor Erasmo, fantástico. Fantástico mesmo, né, de uma clareza assim meridiana, né, para esse momento tão peculiar que a gente está vivendo. E eu vou agora me dirigir à professora Rebeca e começar assim com uma ideia, professora Rebeca, bem simples, sabe? A gente está num momento realmente não apenas peculiar, mas extremamente confuso, né? E aproveitando o que a professora já tem a nos dizer, né, deixar aqui uma semente de reflexão para quem sabe ter um gancho, essa falta de direcionamento, essa falta de caminho bem definido do que fazer num momento tão complicado como esse, né? Temos um direcionamento que o governo federal diz, não, vai por aqui, dos governadores a gente escuta outro, né? Creio que, talvez, entre os próprios profissionais de saúde, fica uma espécie de angústia enorme em relação a essa, digamos, barroada de informações, né? Professora Rebeca, por gentileza, a palavra está com você. Maravilha. Bom, muito bom o gancho que você me deu para falar, tá? Acho que você
assim, né, começou trazendo essa sensação de confusão, dessa busca de um norte, busca de um direcionamento, que ela vai acontecer tanto para os profissionais de saúde, como para a população em geral, né? Acho que quando você fala dessa, assim, digamos, essa necessidade de encontrar um rumo, imagino eu que, se não todos, pelo menos a maioria das pessoas que nos escuta, consegue se identificar em algum nível com isso, né? Com esse questionamento de para onde vamos agora, como fazemos. E eu vou aqui, para chegar na sua resposta, né, dentro do ponto mais prático, de uma reflexão sobre o que a gente vive hoje no Brasil, dentro do contexto brasileiro, eu vou voltar um passo para trazer um conceito, assim, sem me aprofundar muito, mas um conceito da psicologia da crise, que eu acho que ele é bem didático para esse nosso momento, né? Tem um autor chamado Parks, que ele, ao falar de crises em psicologia, e a crise aqui, ela tem um conceito, uma compreensão muito ampla, tá? A gente vai falar de crise como aquilo que muda a perspectiva que alguém tem do seu futuro, do mundo, e uma parte importante de compreender os efeitos em saúde mental dessa crise é o que a gente vai chamar de ruptura do mundo presumido, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós, ao nos constituirmos no mundo, vamos criando também uma ideia de o que é esse mundo, né? Isso vai juntar desde memórias, interpretações que nós temos, expectativas que nós temos, maneiras nossas de estar no mundo, de responder ao mundo e de, digamos assim, esperar que ele nos responda de volta. Quando se instaura uma crise, de repente, esse mundo presumido não é mais como era antes. Eu sofro a ruptura. Todos nós, nesse momento, né, com a chegada da pandemia do Covid, sofremos esse tipo de ruptura. Todas as pessoas, em algum nível, sofreram mudanças, desde mudanças práticas no seu dia a dia. Eu adorei o exemplo da pizza dado pelo professor Erasmo, né, porque ele nos mostra como isso entra em uma coisa muito cotidiana, mas que se conectam também com questões simbólicas, às vezes menos práticas, como a sensação de o quanto de controle eu tenho sobre a minha vida, né, o quanto sou só eu, sozinho, né, que isso até muitas vezes é passado por um discurso meritocrático de uma maneira irresponsável, que diz que eu sou o único autor de tudo que me acontece, sem compreender como isso se articula com todo um contexto, e de repente, se eu vinha nessa perspectiva, eu sou confrontado com uma realidade que me mostra de uma maneira muito dura, de que, sim, o que eu faço tem ação sobre a minha vida, me dá um nível de possibilidade de controle, mas esse controle se relaciona com um contexto muito maior. Então, frente a essa ruptura dada por uma crise, como a que vivemos, mas quando a gente fala de crise, eu posso estar falando de me mudar para uma outra cidade, de uma mudança de emprego, posso estar falando de uma vivência de um luto, as crises podem ser diversas, né? Aqui vamos focar na crise da pandemia do Covid. É esperado, é considerado uma das reações psicossociais mais esperadas, essa sensação de confusão. De repente, agora eu não sei exatamente que rumo eu vou tomar, e junto com isso pode vir ansiedade, pode vir outras reações de elaboração desse luto da perda do mundo presumido, como uma tristeza, como flutuações emocionais. E tudo isso tem um outro lado, né, que é importante da gente ver, que é que a crise, ao mesmo tempo que ela impacta a nossa saúde mental de uma maneira muito desafiadora, ela nos lança frente ao desafio de pensar o novo, né? Ela nos mostra que o novo está aí para ser criado, reconhecendo aquilo que está além do nosso controle, mas também nos permitindo pensar o que é que está, qual é o nosso campo de ação, né? E aí vem, então, a necessidade, a importância de construir esses novos rumos, né? Quando nessa necessidade, nesse momento em que a gente precisa, inclusive com uma maneira de cuidar da saúde mental, descobrir o que é que a gente pode fazer, o que nós encontramos são figuras que são direcionadores de uma série de políticas na sociedade, né, como prefeitos, governadores, secretários de saúde, ministros de saúde, presidentes. Quando a gente encontra esse desencontro de informações, como você falou, o efeito é de que em um momento que já é de atordoamento, esse atordoamento ele é amplificado, né? Porque nós vamos, então, frente ao atordoamento, tentar descobrir o que é que a gente faz agora.
E aí esse desencontro de informações, com certeza, ele tem um efeito deletério para a saúde mental. Maior do que isso ainda, eu vou aqui me permitir, para além de falar de um desencontro de informações, o fato de que determinadas pessoas que ocupam esses lugares, né, pareçam não se importar com o que está acontecendo, né, ou constantemente dar informações que dizem e desdizem, que não se conectam com a vivência de muitas pessoas na população, quando isso acontece, isso também é algo que vai ter um agravamento também, vai ser mais um fator de agravamento para os efeitos, não só porque isso tem efeitos práticos, né, ou seja, isso tem efeito em dificultar que se chegue a EPI, que se chegue em diretrizes de educação desses profissionais de saúde, mas também porque isso tem um efeito simbólico, né, aqui, que é da gente pensar dessa sensação de desamparo, que ela vai sendo fortalecida na medida que a pessoa olha e, bom, quem deveria estar cuidando de algo, fazendo algo, parece não estar tão interessado. Então, com certeza, isso tem efeitos. Mas aí eu quero pensar, né, para a gente, acho que usando esse espaço como um espaço de denúncia e também um espaço de pensar nossas potencialidades. O que é que, então, está no nosso campo de ação, né? Quais são algumas saídas que eu acho que a gente pode ir pensando por aí? E eu adorei quando vocês nos convidaram para o tema, né, e trouxeram essa dimensão da educação e saúde por um lado, da normalidade e excepcionalidade por outro, porque eu vejo que educação e saúde aí se articulam de muitas formas, né? O professor Erasmo já facilitou um pouco do que eu ia falar, quando ele trouxe a ideia de educação permanente, como um dos caminhos que a gente tem justamente para se reinventar na resposta que nós podemos dar a um cenário novo, né? Então, algo interessante, eu estou nesse momento também no serviço que eu estou à frente, no Hospital Fernandes Távora, uma das coisas que eu estou fazendo é realizando acolhimento aos profissionais de saúde. Isso é algo que tem sido feito em muitos serviços de psicologia hospitalar, da gente direcionar parte da nossa carga horária a dar um suporte em saúde mental para esses profissionais. Professora Rebeca? Oi? Estou lhe ouvindo. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Aparentemente, a gente parece ter que estar se reinventando a cada hora, né? Com certeza. E aí, nessa reinvenção, a ideia de educação permanente, ela é muito interessante, porque, num primeiro momento, nessa vivência de atordoamento, a gente corre o risco de não lembrar até daquilo que a gente já sabia fazer, né? A gente se vê frente ao novo e, de repente, esse novo pode ser tão impactante que o enfermeiro, o técnico, o médico, que tem todo um saber consolidado, por uma resposta emocional, podem ser tomados pela sensação de que eu não sei o que fazer, eu não tenho ideia do que fazer. Quando, sim, existe um novo a ser incorporado, né, e a gente está falando aqui do profissional de saúde, mas isso vale para todos os profissionais que tiveram mudança na sua rotina, mas existe também a importância de esses profissionais poderem se reassegurar de que eles continuam sabendo muito do que eles aprenderam, né? E o quanto o espaço, que é um espaço de troca coletiva nesse ambiente de trabalho, vai ser importante para isso. Nesse espaço de fortalecimento mútuo entre pares, né? E da gente pensar essa educação não só como um protocolo novo que vai ser repassado, né? Mas quando a gente fala da educação permanente em saúde, a gente fala de uma educação que ela é puxada pelas necessidades de aprendizagem desse profissional, né? Que ela se dá, por exemplo, criando espaços dentro do cenário da saúde de discussão de caso. E quando eu discuto o caso com o meu colega, eu vou me sentindo mais apropriado do meu trabalho, eu vou aprendendo o que é novo, eu vou trazendo esse protocolo que vem de fora para aquele caso que eu discuto, mas isso precisa ser incorporado enquanto trabalho para esses profissionais. Porque no momento que já é de sobrecarga, se isso não é incorporado como trabalho, se é pensado como um extra, como uma coisa que a pessoa vai fazer se ela quiser, se ela tiver afim, se ela tiver um tempo, isso não vai acontecer, né? E aí, eu acho que o exemplo que foi dado também, que a gente falou de educação dos trabalhadores da saúde, eu vou falar do outro lado, da saúde dos trabalhadores da educação, né? Me pensando também como professora. O quanto é interessante notar, não sei se o professor Erasmo também viveu isso na experiência dele, que isso acontece quando, de repente, você tem uma série de professores que começam a ter que aprender, a ter que se apropriar de várias ferramentas que não eram as ferramentas bases do trabalho dele antes, né? Como a gente acaba buscando isso também entre os pares, né? E aí, de repente, a gente liga para um colega
que talvez possa nos ensinar a fazer algo que antes a gente não sabia fazer, mas que talvez ele saiba. E aí um outro colega, né, entra em contato, a gente vai fazendo essas trocas, ou né, assim, em grupos, seja e-mail de professores, WhatsApp de professores, as pessoas vão partilhando experiências bem-sucedidas, né, e isso é falar de um processo de educação permanente, que não é um curso formal, que não tem, às vezes, um horário pré-determinado, mas que talvez precisasse ter também, porque aí a gente vai para todo um trabalho feito, mas invisibilizado. Porque quando eu tiro, talvez, 1 hora do meu dia por boa vontade, por senso de participação grupal, para estar numa ligação, ensinando uma colega que está com mais dificuldade a aprender sobre uma plataforma, ou um outro colega tira um tempo para me explicar como é que ele inseriu uma dinâmica nova, um recurso novo na aula dele, isso é tempo de trabalho, né? Isso é tempo de trabalho de profissionais que muitas vezes já estão sobrecarregados. Então, a gente vai para uma relação aí que é bem complexa, que é que essa conexão entre educação e saúde, ela pode ser promotora de saúde, na medida em que ela nos capacita a criar apropriações dessa nova realidade, a inclusive agir nessa nova realidade, né, a criá-la também. Ela, nesse sentido, ela pode trazer, inclusive, um empoderamento do grupo, que passa a pensar perspectivas de colaboração, mas ela tem um contraponto que é de poder vir também como sobrecarga, quando isso não é reconhecido enquanto trabalho, né, quando isso é invisibilizado como trabalho. E aí, usando ainda um pouco do tempo que eu tenho, por falar de invisibilização do trabalho, esse é um outro ponto também fundamental para a gente falar de saúde mental e também saúde física, porque, como foi muito bem colocado pelo professor Erasmo, esses dois elementos, em última análise, não tem como ser visto de maneira desconectada, né? Acho que estamos aqui entre dois psicólogos que trabalham na área da saúde, isso é algo que a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Toda doença, mesmo, se a gente pega o coronavírus, né, ele é muito didático nesse sentido, porque a gente está falando da Covid como uma doença causada por um vírus, a gente tem clareza do agente causador, ele é um agente biológico, mas esse adoecimento, ele tem impactos psicossociais, e mesmo em sua origem, ele vai estar perpassado por questões psicossociais, porque a exposição ao vírus tem a ver com a minha capacidade de aderir ou não aderir a um isolamento, né, tem a ver com processos, para algumas pessoas, de uma negação da gravidade, que leva a uma exposição inapropriada, tem a ver para outras pessoas com situações de vulnerabilidade econômica, que fazem com que elas não possam aderir a determinados cuidados que seriam necessários. Então, o físico e o psicossocial, eles são indissociáveis, né? E quando a gente fala do trabalho remoto, que tem sido uma constante aí para muitos que podem aderir ao trabalho remoto, um fator que também pode ser um produtor de adoecimento é que esse trabalho ele passa a acontecer sobreposto a uma série de trabalhos de cuidado do lar, de cuidado da casa, né? E que são historicamente trabalhos invisibilizados, trabalhos muitas vezes pensados, seja como algo que diria respeito a uma camada menos privilegiada da sociedade, que daria conta disso, então não seria algo que o professor vai ter que fazer enquanto pensa na sua aula, não seria algo que o profissional que está fazendo teleconsulta teria que fazer, seja trazendo também um recorte de gênero aí, né, como algo que durante muito tempo foi pensado como um trabalho exclusivo do público feminino, e a gente continuar invisibilizando esse tipo de trabalho, ou seja, não reconhecendo que o profissional que está conseguindo fazer teletrabalho em casa, e esses não são todos, né, mas são um parcela importante, ele está tendo que organizar esse trabalho com uma série de outros trabalhos de cuidado do lar. Né, eu vivi uma situação, algumas semanas atrás, de receber um e-mail de uma editora acadêmica, né, então, enquanto editora acadêmica, claro, esse e-mail não era só para mim, era um e-mail que eles deveriam estar lançando para algumas pessoas que poderiam ter interesse em publicar com eles, né, direcionado principalmente para mestres e doutores, já que eles referiam a publicações de dissertações e teses, e o título deste e-mail era "Antes a desculpa era falta de tempo, e agora?" Né? E aí eu fiquei olhando aquele e-mail e pensei, gente, mas isso é uma tremenda falta de respeito comigo, e não só comigo, mas com muitos outros desses profissionais, porque quem foi que disse que agora eu estou com todo esse tempo sobrando? Né? Se a gente pensa que esses mestres e doutores, muitas vezes, são também professores, são pesquisadores,
estão trabalhando com isso à distância, estão tendo que somar processo de aprendizagem de novas formas de trabalho, de elaboração de aula, de adaptação daquilo que eles vinham fazendo, de dar aula, né, de fazer todos os registros disso, com uma série de funções também realizadas no domicílio. Né, para quem tem filhos, por exemplo, com pensar muitas vezes ser professor, você passa a ser professor no ensino superior e um professor auxiliar aí na educação básica dos filhos que estão ali tendo que dividir computador com o pai que dá aula e o filho que assiste a aula. Né? Então, tudo isso aí, quando não reconhecido também como algo que vai atravessar o trabalho formal, pode ser um gerador de maior adoecimento. Por outro lado, né, retomando aí o começo da minha fala, para fechar, porque acho que eu estou chegando no limite que a gente conversou, a crise, ela abre para o novo. Né? A crise nos lança frente à necessidade, quase ao dever de perceber que a gente participa da criação desse novo, desse mundo. Né? Que oportunidade a gente tem também, enquanto sociedade, de repensar a maneira como a gente lida com tudo isso. Né? Repensar, inclusive, como isso é afetado por esses recortes, que são recortes de classe, recortes de gênero, e como isso atravessa os vários campos do trabalho. Né? Voltando para o trabalhador da área da saúde, o quanto, quando a gente fala dessas mortes, quando a gente fala desses riscos, a gente também está falando de riscos que vão afetar de uma maneira diferente o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Né? Com alguém que trabalha, que vive o ambiente do hospital, muito me atravessa, me afeta perceber o quanto, mais uma vez, a gente está, né, assim, socialmente, muitas vezes, agradecendo aos médicos, agradecendo aos homens e mulheres da medicina, e essa é uma categoria fundamental nesse momento que a gente está, merece agradecimento, com certeza. Né? Mas o quanto a gente está olhando para o auxiliar de enfermagem, que está se expondo, às vezes, muito mais do que qualquer outro profissional no hospital, porque ele está lidando com dar banho, ele está lidando com contato físico constante, direto com esses pacientes. Ele está fazendo isso, muitas vezes, por salários que, assim, são... a gente poderia, em algum momento, assim, salários imorais, para o nível de risco que esses profissionais estão tendo que se submeter. Né? E aí, além de tudo isso, né, além de todo o medo relacionado a isso, além de muitas vezes ter um medo que está junto com não ter outras opções, né, de como lidar. Então, eu tenho um profissional que às vezes ele está no serviço e não dá os equipamentos de proteção que ele precisaria, mas ele simplesmente não tem condições de dizer não para aquilo ali. Né? E, além de tudo isso, também ser um profissional invisibilizado, né, que não é lembrado dos agradecimentos, que quando vai aparecer no Jornal Nacional que as pessoas foram para a janela bater palmas, não é a categoria dele que é citado. Então, quais os efeitos disso para a saúde mental desse profissional? Né? Como é que, como foi, né, também trazido na fala do professor Erasmo, a gente vê mais uma vez algo que é anterior à pandemia, isso não começou agora, isso não vem de agora, mas é agudizado, é amplificado pela situação que a gente vive com a pandemia. Né? Acho que estou aqui dentro do tempo que a gente tinha combinado para poder ir para as perguntas e voltarmos, não é isso? Tá ótimo, perfeito. Professora Rebeca, obrigado. Fantástico. A gente pode aqui encaminhar, né, alguns questionamentos. Aí, né, creio que a gente pode deixar os professores à vontade para pontuar algumas questões, né, que estão sendo colocadas aqui para nós, né, já que já foi feito cada um a sua exposição. A Richelle Barbosa, ela traz aqui uma reflexão direcionada para o professor Erasmo, referente à questão de gargalos e de questões relacionadas à política neoliberal e seus efeitos, né? Evidentemente, no caso específico, que afetam diretamente a questão da saúde, né? Então, ela faz alguns apontamentos aqui, né, em relação a esses retrocessos que aconteceram nos últimos 30 anos em relação à saúde pública brasileira. Né? Então, ela coloca aqui para nós como isso afeta, né, a classe trabalhadora hoje em dia, né, e de que maneira
né, nós podemos aí, digamos, encontrar alguns caminhos para poder, quem sabe, sair dessa situação tão complicada? Os espanhóis, eles chamam essa pergunta a pergunta do milhão, né? Que é aquela pergunta que o pessoal faz nos programas de pergunta e resposta para ganhar dinheiro. Se a pessoa acerta, ela sai milionária, né? Com certeza. Produzir uma resposta que reproduza a complexidade da questão, tá certo? Para não esquecer, a Rebeca citou uma questão aí que é muito importante, que eu acabei omitindo na minha fala, quando ela sinalizou da precariedade, muitas vezes, que os trabalhadores têm, principalmente os auxiliares de enfermagem, de ausência de EPI, né? Quer dizer, de equipamentos de prevenção básicos, uma máscara, né? Ou então não poder trocar a máscara que a pessoa já tem no rosto há 10 horas, tá certo? E que esse, para mim, é um fator imoral, obsceno, revoltante, tá certo? E que é um dos fatores, não é só a questão de educação permanente, mas principalmente, né, a dificuldade em muitos locais nesse país dos trabalhadores estarem tendo acesso a determinados insumos. E eu me lembrei de um relato de um livro sobre história da Primeira Guerra Mundial que falava de um episódio onde o comandante ordenou que soldados maltrapilhos, quase que sem munição, com as botas rasgadas, fizessem uma última investida na direção do front inimigo, tá certo? Então, metaforicamente, é como se a gente tivesse, muitas vezes, né, meio que impondo determinadas situações onde as pessoas, de forma absolutamente desalentada, porque elas precisam sobreviver, elas acabam se expondo a um risco que poderia ser perfeitamente prevenível, tá certo? Olha só, se a gente, eu não sei se a gente pode falar em 30 anos de derrocada, tá certo? Eu acho que talvez essa expressão seja muito forte. Porque se a gente olhar, por exemplo, os indicadores de saúde no Brasil, né? Pelo menos até a PEC da morte, né? Porque aí sim você vai ter uma perda massiva e crescente de investimentos em saúde pública que vão começar a fazer com que os indicadores eles decresçam, né? Os indicadores sociais. E em termos do cotidiano das pessoas, isso é perfeitamente perceptível quando você vai para determinados serviços de saúde, ou eles podem estar absolutamente lotados, precarizados, ou com a falta de insumos básicos, né? Eu sei, por exemplo, em determinados locais que existe um equipamento chamado autoclave, né, que ele é usado para esterilização de instrumentos, né? E eu sei de locais que, quando isso quebra, a reposição disso pode demorar meses, em algumas circunstâncias até anos. E aí as pessoas vão improvisar, os trabalhadores improvisam uma esterilização em panelas de pressão, tá certo? O que seria absolutamente inadequado. Isso é só um exemplo, né? Locais que acaba soro e para fazer uma limpeza de uma ferida, as pessoas têm que improvisar um soro caseiro específico para desinfecção, para limpeza, tá certo? Então, em muitas circunstâncias, faltam insumos básicos. Mas, voltando à questão, né? Nos últimos 30 anos, se a gente olha, a gente teve diminuição significativa da mortalidade infantil, uma boa cobertura vacinal, tá certo? Apesar de, em muitas circunstâncias, o próprio desenvolvimento do neoliberalismo ter feito com que o sistema expressasse essa ampliação da lógica neoliberal naquilo que a gente chama de iniquidade. Então, o que é a iniquidade, né? Situações do tipo, eu ter um câncer diagnosticado e só poder começar a tratá-lo no Sistema Único de Saúde e na boa parte das regiões do Brasil depois de meses, quando, na verdade, o tratamento teria que ser mais rápido. Tá certo? E por que isso acontece? Boa parte das vezes, essa iniquidade se expressa pela dificuldade de acesso, pela falta de serviços, pela precarização de salários, né? Como a Rebeca já destacou, né? Salários de profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem, mesmo de profissionais médicos e de profissionais enfermeiras no Brasil,
em muitas regiões são aviltantes. Perfeito. Certo? Então, é aquela questão agora mesmo, com a pandemia, é só acompanhar a lógica de funcionamento do Estado, onde a percepção de que as pessoas se mobilizam muito mais rapidamente para determinadas situações, por exemplo, auxiliar bancos, e faz com que milhões de trabalhadores tenham em xeque a própria existência, passem literalmente fome, porque não conseguem ter acesso rápido aos recursos parcos que estão disponibilizados, né? Isso mostra uma certa perversidade dessa lógica que não é só neoliberal. O Brasil tem essa especificidade. Porque a gente pode falar de neoliberalismo no Reino Unido, a gente pode falar de neoliberalismo no funcionamento do Estado espanhol até alguns anos atrás, a gente pode falar de lógicas neoliberais espalhadas pelo mundo inteiro. No Brasil, existe uma lógica neoliberal que assimila, na sua prática, a herança escravista e nobiliária que é desse país. Perfeito. Excelente colocação. Implica, né, numa certa expressão de uma ideologia que racionaliza uma certa indiferença e, no limite, praticamente ódio à pobreza e à miséria. Perfeito. Entende? Então, a saída disso, eu temo dizer aqui, né, mas é a busca de um processo, né, de revolução social, seja por qual nome a gente entenda essa ideia de revolução social hoje. Porque para os padrões brasileiros, né, a lógica de funcionamento e utilização do Estado brasileiro durante 8 ou 12 anos de governos do PT soa como aquilo que é chamado de comunismo, né? Qualquer lógica hoje que implique na busca de processos inclusivos é rapidamente rotulada como uma coisa absolutamente perversa, uma coisa que precisa ser enfrentada na medida em que esse governo hoje ele se governa com base numa lógica absolutamente paranoide, conspiratória, que vê inimigos em todas as direções. Perfeito. E o esgoto da reunião que a gente teve o desprazer de assistir essa semana mostrou isso com toda a clareza. Fantástico, fantástico, professor. Acho que pois não, trazendo uma colocação que eu lembrei dentro dessa pergunta dela e da resposta do professor Erasmo, né? Estava recentemente revisando algumas referências na escrita aí de um artigo sobre luto nesse contexto que a gente está. É interessante quando a gente fala de luto, às vezes parece que a gente está falando de algo que é apenas da ordem subjetiva, né? Algo apenas de uma vivência direcionada a quem está lidando com a perda de alguém. E existem alguns escritos, né? Tem um livro que, esse eu acho que a gente não tem ainda tradução para o português, mas o nome em inglês dele é Rebellious Mourning, The Collective Work of Grief, né? Ou seja, mourning e grief são duas palavras no inglês que a gente traduziria como luto ou enlutamento, mas seria então esse enlutamento rebelde, o trabalho coletivo do luto, né, que é uma coletânea muito interessante, porque ela vai falar justamente de como esse enlutamento ele pode ser um mobilizador de movimentos de transformação, né? E aí o livro vai trazer perspectiva de diferentes contextos, né? Desde falar aí da questão das primeiras vítimas da AIDS, né? A gente pode trazer um paralelo aqui bem próximo com a nossa história do Brasil, por exemplo, de todo o movimento realizado pelas famílias dos desaparecidos ao longo da ditadura, o trabalho das mães da Praça de Maio na Argentina. Então, o quanto digamos assim, essa reivindicação do direito ao luto, essa mobilização de um afeto que ele é inescapável, é inevitável, ele pode ser um estruturante dessas buscas coletivas de transformação do mundo, né? E eu acho que a gente, com certeza, não tem um caminho pronto, quem dera, né? Quando foi falado aqui da pergunta do milhão, quem dera a gente ter essa resposta. E não porque ficaríamos milionários, né? Porque conseguiríamos algo muito melhor do que ficar milionários. Quem nos dera? Acho que a gente não tem uma resposta pronta, mas eu acho que, assim, cabe pensar o quanto essa resposta, quando eu dei o exemplo, né,
da importância desse trabalho entre pares, seja entre profissionais de saúde, seja entre professores, e da gente reconhecer isso enquanto um trabalho, enquanto algo que deve ser incluído na carga horária, que isso não nos vai ser dado como presente, isso vai precisar acontecer a partir de mobilizações internas a esse grupo, né? Ou, bom, será uma excelente surpresa se nos for dado como presente, porque não é isso que a história mostra, né? Quando a gente olha para todas as conquistas, que são conquistas dos movimentos de trabalhadores, com melhoria de condições de trabalho, e aí quando a gente fala dessa melhoria de condição, ela tem impactos que, de novo, são, né, se a gente pensar no nosso momento atual, falar de melhores condições de trabalho é falar, por um lado, de menos mortes de profissionais de saúde, é falar de melhor assistência ao paciente e é falar de melhor saúde mental para todos, mesmo para aqueles que não iriam contrair Covid ou que contraindo teriam sintomas leves, né? Mas se esse profissional ele se sente amparado, ele vai trabalhar com uma menor ansiedade, ele vai conseguir ofertar um cuidado melhor, ele vai ter outros colegas que são biologicamente mais suscetíveis, não sendo afetados de maneiras que são evitáveis, né, e que geram um sofrimento para toda a equipe de saúde que está ali em torno, né, porque quando a gente fala de um profissional de saúde que adoece, isso tem um efeito na saúde mental que impacta todo o trabalho que está sendo ofertado pela equipe daquele profissional. Né? Afinal de contas, é um colega direto, é alguém que está ali fazendo o mesmo trabalho que eu faço e de repente estava ontem, mas hoje não está mais. Né? E talvez volte daqui a uns dias e vai virar o meu paciente que eu vou cuidar. Né? O quão duro é para esses profissionais quando o paciente deles é um colega, né? Mesmo que não seja um colega direto de equipe, mesmo que seja alguém de uma outra instituição. Então, eu acho que a gente tem que pensar essa saída de uma maneira que passa por resgatar quais foram as outras saídas que a gente encontrou quando a gente precisou reivindicar melhores condições. Né? Assim como... Eu tenho uma irmã, Rebeca, que é enfermeira, né? E não está sendo fácil, né? Ela morre de medo de contaminar a família, né? E praticamente ela teve que construir, a partir do conhecimento técnico dela, uma situação de isolamento dentro da própria casa. Dá para imaginar? As pessoas não têm noção, né, do que está acontecendo quando elas estão de fora desse processo, de fora dessa situação. Mas trabalhar com saúde, hoje em dia, em tempos de Covid, pode expressar esse tipo de vivência de estrutura familiar nas casas. Quer dizer, a pessoa tem trabalhadores de saúde que está tendo que morar em hotéis, né, com medo, né, de levar Covid para casa e contaminar a família. Né? Então, não é fácil. Perfeito. Professor Erasmo e professora Rebeca, né, o Vauricélio Linhares trouxe uma reflexão aqui para nós, que ele diz assim: parece haver em muitas instituições uma tentativa de estabelecer uma normalidade no trabalho, pondo docentes e estudantes no ensino remoto, operários e setores do serviço, etc. Mas a vida não está normal. Isto não é um risco de adoecimento por pressões do trabalho nessa excepcionalidade da pandemia? Ou seja, colocar, né, os profissionais dentro das circunstâncias de, creio que ele quis dizer, da imposição desse modelo de trabalho seria um mecanismo de certa forma, enfim, de adoecimento, né, dessas circunstâncias? Bom, aqui eu vou falar um pouco, né, trazendo tanto da minha experiência como alguém que atende a pessoas que vivem as situações de crise, né, desde antes da pandemia, porque como eu trabalho no campo da saúde, muitas vezes eu vou falar de pessoas que estão vivendo, em uma medida mais familiar ou pessoal, essa ruptura, que hoje a gente vive em nível coletivo, mas vou trazer também uma reflexão muito da minha prática de professora que está dando aula hoje, na graduação, né, então estou vivendo essa... que foi colocado como uma pretensa normalidade, né? Eu diria que é complexo. Não vejo que essa seja uma resposta única ou simples, né? Buscar alguma normalidade pode ser, né? Buscar restabelecer, na medida do possível, um senso de normalidade, pode ser até importante para a saúde mental. Agora, acho que a chave é esse em alguma medida, né? A chave é pensar essa medida em uma medida que ela é do contexto. Então, a gente
querer achar que dá para fingir que não está acontecendo uma pandemia, né? Ou a gente impor, por exemplo, caminhos sem observar quem são as pessoas que vão estar aí afetadas, eu acho que, assim, inegavelmente pode ser um fator de adoecimento, né? Nesse sentido, eu acho que a gente falar, por exemplo, da continuidade de aulas remotas, vai precisar que a gente pense quem são os alunos, quais os recursos que esses alunos têm como acesso, né? Eu acho que a resposta não tem como ser única para todas as instituições. Quem é o público? Como é que a gente pode dar suporte àqueles alunos que não têm condições, inclusive condições materiais, para dar continuidade? Então, acho que isso precisa ser pensado. Por outro lado, né, assim, tem alunos que, palavras deles, né, assim, dão graças a Deus que tem aula, porque é o que dá para manter algum senso de continuidade, algum senso de um sentido, de um aprendizado, de não estar na imobilidade. Então, acho que a gente tem os dois fatores, né? Perfeito. Se a gente olha para um olhar institucional, eu acho que algo que precisa ser feito é pensado quem é esse público, como é que a gente adapta as nossas soluções a esse público, como é que a gente dá ferramentas a quem não tem. Se a gente olha para o lugar do professor, aí eu acho que esse é o momento que mais do que nunca nos convoca a flexibilidade, né, nos convoca a pensar qual é o sentido do nosso ensino, né, a poder estar atento a como estão os nossos alunos, ao que é que, como é que é a maneira que eu consigo trazer um ensino que seja possível e faça sentido agora. E se eu olho para o lugar de quem está com um aluno, aí eu vou trazer aqui um aprendizado que ele é de vida e não teórico, né? Apesar de ser por tabela teórico, já que eu sou filha de pai e mãe professores. Então, acho que, assim, né, uma conduta, eu vou ir para uma conduta familiar, mas que com certeza tem um embasamento teórico também nisso, que eu de vez em quando tenho dito para os meus alunos que eu tive a felicidade de crescer em uma casa de professores que me lembraram algumas vezes que, enquanto aluna, eu não podia deixar a escola ou a universidade atrapalhar a minha aprendizagem, né? A escola e a universidade têm que ser facilitadores de aprendizagem. Mas, quando a gente olha para a vivência individual, vai ter horas que assim, ao longo desse semestre, vários momentos eu mudei coisas, flexibilizei coisas para permitir que meus alunos continuassem, que adaptassem isso na rotina, mas teve alunos que me buscaram individualmente e que, na escuta daquele aluno que estava querendo ser professora, analisei, vi minhas condições, conversei com minha terapeuta, estou achando que o que eu preciso nesse momento é trancar a faculdade, né? E aí, nesse momento, eu tenho que saber olhar para qual é a condição daquele aluno e não impor do meu lugar de professora uma meta que é externa à condição de vida daquele aluno. Então, se por um lado, o meu desejo seria de que ele não trancasse, ela não trancasse, continuasse comigo, mas será que essa é a conduta pedagógica mais adequada nesse momento? Será que é isso que vai possibilitar realmente a educação como caminho de aprendizagem, estar no mundo, de apropriação do mundo? Perfeito. Vejo mais ou menos por aí. Não sei se o professor Erasmo vai concordar comigo, mas eu acho que não é tão sim ou tão não. A resposta que você deu para mim, ela é muito bem construída. O que está acontecendo, na verdade, primeiro, de novo, né, excepcionalidade, tá certo? Às vezes eu fico preocupado quando eu converso com colegas infectologistas, né? Você tem os infectologistas otimistas e os pessimistas, né? E às vezes o infectologista otimista diz que a gente só vai voltar a uma condição de normalidade daqui a 1 ano e meio ou 2, quando a vacina estiver feita. E o pessimista diz, nunca haverá uma vacina e a gente vai ter que conviver com esse vírus por muitos anos e outros piores que virão, tá certo? Então, independente do qual dos dois lados esteja certo, obviamente que eu torço que o otimista esteja também errado, né, que essa situação se resolva de maneira rápida. Eu acho que não existe uma condição que afirme isso aqui vai determinar maior risco de sofrimento ou isso aqui não vai determinar risco de sofrimento. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, vivem situações diferentes. Na UES hoje é muito complicada essa situação da questão do ensino à distância pela diversidade de perfis sociais que os alunos têm. Então, por exemplo, é muito fácil você falar de educação à distância num curso de medicina.
onde a maioria esmagadora dos alunos tem uma condição social privilegiada e uma certa intimidade no lidar com tecnologias e tal, que era prévia à situação da pandemia. Então, dá para fazer as coisas de uma forma relativamente tranquila. E, de repente, você tem uma regra que impõe uma situação generalizada para cursos de licenciatura, que é uma marca da Universidade Estadual, né? E os cursos de licenciatura, parte dos alunos, infelizmente, não tem isso que a gente chamaria de uma condição social privilegiada. Então, quando a gente chega e diz, vamos implementar EAD, essa discussão passa por questões de ordem individual e também passa por políticas públicas que possam produzir aquilo que eles chamam de inclusão digital. Então, para algumas pessoas, isso vai ser um problema e produzir riscos, né? Por exemplo, para mim, eu estou achando ótimo estar aqui conversando com vocês, eu estou achando ótimo que tem um público nos escutando. Por quê? Porque quando a gente está na live, principalmente eu, né, que não estou podendo ter encontros presenciais na universidade, o nosso semestre terminou, quase com o início da pandemia, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora, né? Deu uma sensação muito ruim, né? Aí, de repente, as pessoas começam a me convidar para fazer as lives, aí me chamam para dar um módulo num curso, aí, de repente, me propõem a construção de um curso para oferecer para as pessoas. Quando eu menos percebo, eu começo a ter um agendamento de compromissos que restitui uma aparente normalidade anterior, né? Para mim está sendo ótimo isso. Entretanto, o que eu tenho percebido? Por alguma razão, né? Eu não sei se pelo fato de estar mais em isolamento, eu estou um pouco mais sedentário do que o normal, não é? Mas eu tenho sentido que quando eu estou em atividades à distância, conversando aqui com a câmera, olhando vocês e tal, eu me sinto mais cansado depois que a atividade termina. Então, para mim, ficar 2 horas no computador, né, conversando lá com as pessoas, olhando aqui as mensagenzinhas que vão aparecendo no chat e tal, trazendo alguma questão que foi colocada já na exposição que você está fazendo e tal, se tornou uma coisa aparentemente mais desgastante. Eu estava pensando nisso outro dia. Para mim, dar 2 horas de atividade aqui é como se eu tivesse ficado 4, 5 horas em sala de aula conversando com os alunos. Eu tenho essa mesma impressão, viu? Você Somos tem, né? 6. Somos 6. Bem, professor... Eu não sei o que tu vai passar e tal, mas aí você fica pensando, puxa, que canseira, né? Será que isso... Mas, por enquanto, é uma benção, uma dádiva. Ô, professor Erasmo, eu vou lhe cansar mais um pouco, porque a gente tem uma pergunta aqui para o senhor, a gente já está partindo para o final, né? A Adriana Alves, ela diz assim, parabéns ao Labor, professor Erasmo, que felicidade vê-lo. Minha pergunta, lembrando que a educação permanente, em saúde e educação significativa é integração, ensino e serviço. Como pensar a EPS nesse momento de pandemia? Olha só, logo no começo dessa situação toda, a Escola de Saúde Pública aqui do Ceará me chamou para um ciclo de palestras que estavam acontecendo. Palestras de ordem técnica, né, para as pessoas entenderem o que era o vírus, como é que se dava as formas de contaminação. Outra palestra para falar sobre manejo dos pacientes, sobre as terapêuticas que estavam tentando ser desenvolvidas. Outra palestra falando sobre o trabalho na UTI. Então, essas eram tentativas, né, de produzir um conteúdo que pudesse ser disseminado, né, num momento em que a pandemia ainda ela impactava pouco, né? Se a gente vê a história da pandemia aqui em Fortaleza, provavelmente ela foi trazida por pessoas que realizaram viagens para a Europa e tal, depois chegaram aqui, participaram de festas, reuniões e tal. Portanto, no começo da pandemia, ela impactou mais os bairros considerados mais ricos. E hoje chegou às periferias com um impacto muito mais intenso, muito mais forte. Então, os serviços eles se tornaram mais cheios, né, mais lotados, primeiro nos hospitais privados e, gradualmente, agora começa a impactar nos serviços públicos, com risco, inclusive, infelizmente, de colapso, né?
durante a pandemia e durante o exercício de trabalho, né, numa situação que torna os hospitais similares a uma situação de guerra, né? O que é uma situação de guerra? Você está no hospital em que não para de chegar gente ferida e que você precisa dar respostas resolutivas a tudo isso que está sendo trazido, né? Parte das pessoas, inclusive, que estariam nesse hospital de guerra, elas foram chamadas como voluntárias e nem tiveram tempo de assimilar determinadas condutas, né, que as tornariam mais aptas a uma situação de trabalhar em urgência e emergência, por exemplo. Então, em parte, né, você não vai ter como escapar de uma situação onde aquilo que a gente está chamando de a educação permanente, na verdade, vai se dando de uma forma como aconteceu no passado, né? Onde o profissional mais experiente, né, como se ele tivesse ensinando, como se fosse um artesão ensinando um ofício, vai dizendo, olha, faça isso, não faça aquilo, agora vá adiante, do que uma forma de aprendizagem mais sistemática, tá certo? Em algum momento o que vai acontecer? As pessoas vão poder recuperar parte do controle sobre o tempo e aí sim fazer aquilo que a gente chamaria de um aprendizado mais formal, com conteúdos, com cursos, né, com aprendizagens práticas e tal. Se a gente pensa a ideia de um hospital superlotado e colapsado, é aquilo que às vezes o pessoal na saúde fala brincando, né, que na saúde a gente aprende a trocar o pneu com o carro em movimento. Perfeito. O problema agora é que o automóvel está em altíssima velocidade. Com certeza. Pode crer. Está acelerando cada vez mais. Perfeito. Obrigado, professor Erasmo. Professora Rebeca, uma última colocação, né, para a gente fechar com chave de ouro a nossa live, né? Eu achei bastante interessante aqui. A Kelma Felipe, né, ela fala assim: trabalho remoto está sobrecarregando a vida da mulher, que está precisando dar conta de tudo em domicílio. Esse realmente pode ser um grande gerador de adoecimento. Uma reflexão pertinente, concorda, professora Rebeca? Com certeza, né? Inclusive a reflexão da Kelma, ela vai bem aí ao encontro do que tem sido o meu tema de pesquisa no doutorado, né? No doutorado eu tenho pesquisado sobre a vivência de mulheres e homens que são cuidadores de pacientes de cuidados paliativos, só que não o cuidador profissional, o cuidador familiar, o cuidador informal. Né, e como essa vivência do cuidar, e eu estou falando tanto do cuidar de alguém adoecido como cuidar do domicílio, é perpassado por um recorte de gênero, e isso, assim, é algo, digamos, documentado vastamente, né? Só que a gente tem um cenário bem, digamos assim, interessante, que precisa ser olhado atualmente, né? Que se por um lado, isso é um fato histórico de longa data, por outro lado, a gente vem observando, ainda tímidas, mas vem observando mudanças nesse cenário, né? E essas mudanças se dão, digamos, não só por gentileza, digamos, de quem seja, mas se dão também por reivindicações dessas mulheres que muitas vezes, né, foi falado aqui da sobrecarga, que se vê em frente à questão de estar dando conta de um trabalho fora, estar também dando conta de um trabalho dentro de casa, e como é que vão se dando as negociações, né, as renegociações dentro do domicílio da divisão desse trabalho. E aí eu acho que, primeiro, reconhecer a existência dessa sobrecarga é fundamental, né, e se a gente vai pensar saídas para essa sobrecarga, um dos primeiros pontos para isso vai ser desnaturalizar que essa seja uma função, uma tarefa da mulher, tá? E isso é racionalmente mais fácil de fazer do que de ver efetivado na prática, né? Algo aí interessante, eu vou trazer uma experiência muito pessoal. Quando eu fui fazer mestrado, eu mudei de cidade, saí, estava com professora na UES, professora substituta, entreguei, né, antes do fim do meu contrato, entreguei a minha função para ir para São Paulo fazer mestrado. Fui junto com meu marido, ele foi trabalhando no escritório e eu fui como bolsista de mestrado para me dedicar em tempo integral à pesquisa. E algo que foi muito difícil para mim, quando eu saí desse trabalho, que era, em boa parte, fora de casa, né, no ser professora, no estar no hospital, para, enquanto pesquisadora, ter uma boa parte do meu trabalho que eu fazia no meu computador em casa, é que chegava um momento no começo em que eu me sentia
culpada, porque como é que eu tinha ficado o dia em casa e tinha um cesto de roupa suja? Né? Como é que eu tinha ficado o dia em casa e tinha uma pia de louça cheia de coisa? Que pessoa desleixada era eu de estar fazendo isso, né? Às vezes eu me sinto assim também, professora Rebeca. Então, né? E aí como é importante, por isso que eu falei lá atrás da coisa do risco de a gente invisibilizar determinados trabalhos, né? Como foi importante que eu pudesse, então, trazer isso para uma reflexão consciente, perceber essa culpa que eu estava sentindo, que no começo não era muito clara para mim, né? E a gente está falando aqui de alguém que estuda assuntos relacionados a isso, né? Então vamos pensar como pode ser mais difícil de perceber para alguém que não tem essa perspectiva de estudo. Perceber essa culpa e poder perceber também que eu não estava em casa, né? Como diria, né, numa linguagem bem popular, de flosou, né? Eu não estava em casa de pernas para cima vendo TV e deixando de fazer aquilo por preguiça. Eu estava trabalhando em casa, né? E aí, enquanto alguém que estava trabalhando em casa, eu tinha então que pensar como é que eu também encontrava essas separações e trazia isso para uma negociação, ou vamos tirar essa palavra negociação, né, para um acordo da divisão dessas funções com o meu marido, que também estava trabalhando, porém fora de casa, né, e aí agora a gente tem talvez aí uma vantagem que como os dois estão dentro de casa, é mais fácil que os dois vejam, que os dois percebam a existência desse trabalho. Por isso eu acho que esse é um momento que sobrecarrega as mulheres, mas ele pode também ser um momento muito interessante para que a gente aumente a consciência em torno de o quanto de trabalho existe nesse trabalho realizado em casa. Né? O quanto, assim, e isso é algo que tem um recorte, de novo, de gênero e de classe. Né? Que maravilha, que assim, quase soltei fogos quando nas primeiras semanas de quarentena eu recebi de amigos, homens, jovens, mensagens em grupos de amigos falando, gente, mas, meu Deus, como eu só agora fui perceber quanta coisa a diarista aqui de casa fazia. Né? E aí, que maravilha, que bom que tá percebendo. Show de né? bola. E aí, acho que essa percepção, ela pode abrir para a gente começar a pensar mesmo assim, como é que a gente redistribui esse trabalho. Perfeito. Posso responder do ponto de vista do homem? À vontade, professora. Que é o seguinte, eu estava pensando, né, hoje conversando, inclusive com a Rebeca pelo WhatsApp, né, na hora que eu fui responder para ela, Rebeca, espera um pouquinho, que eu estou pilotando o fogão, lembra? Aquela história, em casa, uma das divisões que a gente fez foi essa, né? Como a minha mulher acha que eu cozinho melhor, então eu fiquei meio responsabilizado por fazer comida. Mas o que está rolando muitas vezes? A sátira, ela é uma expressão que ridiculariza os costumes, né? E, em parte, a gente acha a sátira engraçada porque um pouco se vê naquilo que está sendo representado. Então, está proliferando na internet pequenas esquetes, né? Do tipo assim, outro dia apareceu uma câmera, aquelas câmeras externas, filmando um homem correndo e uma mulher correndo atrás dele, né? E escreveram embaixo assim, mais um guerreiro que não resistiu à luta, né? Ou seja, ele está fugindo do confinamento porque ele não está dando conta do trabalho em casa. Uma outra brincadeira, que era o marido e a mulher na janela do apartamento, e ela gritando, né, fora o presidente, né, e tal. E aí ela olha para ele e você não vai dizer nada? Ele, vou, socorro, né? Então, o que isso está expressando? Um certo desconforto de parte dos homens, né? Primeiro, com a descoberta que esse trabalho, né, ele exige não só a questão do esforço físico, mas um conhecimento, um saber milenar que durante muito tempo ficou sob o controle das mulheres. Para mim é uma coisa altamente complexa até hoje passar uma camisa. Eu consigo dar conta de uma calça, mas uma camisa eu não consigo passar, tá certo? E morro de admiração quando eu vejo lá a diarista que num estalar de dedos faz isso rapidinho. Já tentei, juro que eu já tentei aprender, não consegui, tá certo? Mas o que está acontecendo? Infelizmente, tem um lado ruim disso, né? Em parte, os processos de crescimento de violência doméstica, infelizmente, estão acontecendo, né? Não é só porque as pessoas tiveram impedidas as suas rotas de fuga,
Ah, eu estou cheio do que está acontecendo aqui, agora eu vou para o shopping passear. Ah, isso aqui não está legal, eu vou sair para beber com os amigos. É porque a pressão existe em função das mulheres começarem a exigir o que é correto, né? Que os homens sejam mais participativos na divisão do trabalho doméstico, e que implica não só na questão do varrer, do limpar, do fazer comida e tal, mas algo que talvez seja até mais desafiador do que isso, que é cuidar de filhos, principalmente quando eles são muito pequenos. Tá certo? É. E isso, infelizmente, gera tensão, mas que eu acho que depois, espero, né, que depois da pandemia seja um ganho qualitativo para as mulheres, principalmente. Né? Para os homens também será, para que a gente possa desenvolver um pouco aquilo que a gente chama de sensibilidade, né? E que ajude um pouco a corroer a cultura machista que existe em todos os homens, sem exceção. A diferença é que alguns tomaram consciência plena disso e tentam trabalhar conscientemente para diluí-la, né? Mas eu acho que isso vai redimensionar a relação entre gêneros no espaço doméstico e vai haver uma upgrade, né? uma evolução qualitativa nessa relação. Tomara, né, professor Erasmo? Tomara. Ainda bem que eu gosto de cozinhar. Tentei aprender algumas coisas também, não consegui, mas ainda bem que eu gosto de cozinhar e fazer outras coisas, mas vai dar certo. Muito bem, chegamos aí ao final da nossa live. Em nome do Labor, eu queria agradecer enormemente a disponibilidade do professor Erasmo, da professora Rebeca, que com um grande carinho, com grande estima, se dispuseram a estar conosco nessa noite, né, para que pudéssemos receber, né, os vários convidados que estiveram aqui conosco, agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco até agora, dizer que a participação de cada um foi muito especial, muito importante, e vamos aí dar continuidade a próximas lives, próximos temas, que com certeza serão de uma importância enorme para que nós possamos ter uma clareza, um engrandecimento ainda maior nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, obrigado a todos, professor Erasmo, professora Rebeca, mais uma vez, muito obrigado mesmo, grande abraço, e a gente se vê em muito breve. Muito obrigado. Valeu. Tudo de bom. Valeu. Prazer imenso estar com vocês. Tchau, tudo de bom. Tchau.